Bom dia, meus irmãos. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês novamente. Quero agradecer ao pastor Sidney, não só por esse momento, mas eu preciso testemunhar aqui que as minhas visitas aqui à IBMA nos últimos anos trouxeram uma grande abundância para a nossa vida e ministério. A nossa igreja lá em BH foi muito abençoada. Então eu quero aproveitar para agradecer a essa igreja, que tem sido uma bênção para a nação. E certamente foi uma grande bênção para a Igreja Esperança. Irmãos, hoje nós vamos fazer um passeio bíblico. Então, você vai usar a sua Bíblia ou o seu celular, enquanto a gente trata do nosso tema, que é a abundância na presença de Deus. Qual a relação entre a presença de Deus e uma vida cheia, completa, transbordante? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Nós vamos ler a palavra do Senhor, Gênesis, capítulo 2. Aqui em Gênesis 2 nós temos o retrato do que é a abundância que Deus propõe para nós. Gênesis, capítulo 2, versículo 8. Assim que Deus cria o homem, nós lemos isso. O Senhor Deus plantou um jardim para o lado do Oriente, no Éden, e ali colocou o homem que havia formado. E o Senhor fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E do Éden saía um rio que regava o jardim e se dividia em 4 braços. Então nós temos abundância de alimento, abundância de água, versículo 15. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para que o homem o cultivasse e guardasse. E ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Irmãos, aqui nós temos o retrato da abundância que o Senhor propõe. Deus cria o homem à sua imagem, o coloca no jardim, cria a mulher como a sua ajudadora, coloca no jardim, e no jardim existe tudo o que é necessário. Existe água, existe ordem, existe alimento delicioso de todos os tipos, existe a árvore da vida. E diferentemente, é importante do que pensavam os antigos ali na região do Oriente Próximo, o homem não foi criado como um escravo para alimentar os deuses com sacrifícios. Era como os sumérios pensavam sobre isso. Era a visão comum de onde Abraão veio, em Ur dos Caldeus. Essa ideia de que nós somos escravos dos deuses e oferecemos sacrifícios para alimentá-los. É o contrário. Nós temos um Deus que supre todas as nossas necessidades, um Deus de abundância, e fez um trabalho completo e descansou depois de completar esse trabalho. Alexander Schmemann, um teólogo ortodoxo, muito lido entre evangélicos, no livro Pela Vida do Mundo, For the Life of the World, ele diz o seguinte, que toda a criação ali foi como uma grande mesa. O jardim é como uma grande mesa, na qual Deus se sentava, a qual ele se sentava com o homem, para eles celebrarem juntos essas bênçãos do Senhor. Era um lugar de abundância, de suprimento e de encontrar o próprio Deus. Deus descia para conversar com o homem naquele lugar. Irmãos, a abundância de Deus está na presença de Deus, e nós não podemos separar essas duas realidades, na presença de Deus. Mas a gente sabe da história, o homem cai em pecado e é expulso do jardim. E quando ele é expulso do jardim, ele não pede apenas a presença de Deus e o acesso à árvore da vida, mas ele perde o acesso àquele ambiente de perfeita ordem e paz, um ambiente de shalom, no qual existe alimento de todos os tipos para ele. Todo tipo de fruto delicioso, agradável,
que nos alimenta estava disponível ali. Então Adão perde o acesso não apenas à presença de Deus, mas à abundância de Deus. Ele perde o acesso ao Éden, que é o lugar de delícias. Então vejam que você não pode separar essas duas realidades. O lugar da abundância, o lugar das delícias é o lugar da presença de Deus. Você perde a presença de Deus, você perde também o acesso às delícias de Deus e à sua abundância. E aí nós temos essa história muito impressionante logo depois do primeiro homicídio de Caim, matando Abel por causa da cobiça. Isso é muito importante. E se diz, depois do confronto do Senhor com Caim, ele diz: hoje me expulsas da face da terra e também me esconderei da tua presença. E de fato o verso 16 diz que Caim saiu da presença do Senhor, foi habitar em outro lugar, ao oriente do Éden, conheceu sua mulher, engravidou, teve um filho, e ele deu o nome Enoque para o seu filho, e edificou uma cidade, dando-lhe esse nome. Então aqui é muito claro o que está acontecendo. A cidade, irmão, surge porque nós não temos mais o jardim. A cidade é o remédio do homem afastado de Deus para viver a sua forma de abundância, para tentar suprir suas necessidades, para fazer a vida funcionar e chegar a um propósito, para se alimentar e ter alguma alegria. Então a gente constrói cidades fora do Éden. As cidades são os nossos projetos, e existem versões tão terríveis. Tem uma, todo mundo sabe a história, em que o homem quer construir uma torre no meio dessa grande cidade, para o seu nome não ser esquecido e ele chegar ao céu. O que é isso? É o homem buscando a abundância perdida. Todos os nossos projetos feitos fora do Éden têm a marca do pecado e a marca da ausência da presença de Deus. Esse é o caminho, uma vez que a gente está fora do jardim. E a gente tem que ter essa consciência, porque nós estamos aqui numa cidade, uma grande cidade, e a gente precisa ter essa noção. Talvez você pense assim: nossa, mas eu me sinto tão paulistano. Eu sou muito mineiro e me dói ter que dizer isso, mas em Filipenses, Paulo ensina que a nossa pátria está nos céus. Nós pertencemos a uma outra cidade. Agostinho escreveu um tratado quando os cristãos foram acusados de serem responsáveis pela queda de Roma. Ele escreveu um tratado teológico chamado A Cidade de Deus, em que ele explica que tem uma diferença. Existe a cidade dos homens e a cidade de Deus. A cidade dos homens é movida pela cobiça. Lembra de Caim, o construtor da primeira cidade? Cometeu o primeiro assassinato por causa de cobiça, por causa da concupiscência do coração. Então nós temos uma outra cidade, que é a cidade de Deus, e nós pertencemos a essa outra cidade. E irmãos, o fato é que sem Deus a gente não consegue chegar nessa abundância. Basta ler as histórias das cidades do Antigo Testamento, e eu quero lembrar o que está em Eclesiastes capítulo 2, para os irmãos. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e permitir-se ter prazer no seu trabalho. Coisas que nós fazemos cumprindo o mandato cultural do Senhor e construindo cidades. Mas vejam bem, vi que isso também vem da mão de Deus. E quem pode desfrutar de comida e bebida sem Ele? Então vejam, irmãos, o nosso esforço de construir uma cidade para substituir o jardim, que é a abundância de Deus, ele está destinado ao fracasso. Porque no final a gente está fora do jardim, a gente não tem acesso à árvore da vida, a gente não apenas vai morrer, mas nem mesmo desfrutar da comida, da bebida e do fruto do trabalho de forma plena, a gente consegue, alienados de Deus. E isso é a experiência de cada cristão que atravessou essa linha, atravessou ali o Mar Vermelho para chegar em Canaã. Sem Deus, nós não conseguimos de fato desfrutar das dádivas de Deus. Se afastar da presença de Deus é perder os frutos do jardim. E o autor de Eclesiastes entende isso. É necessário estar com Deus para de fato acessar e desfrutar das dádivas de Deus. Nós não podemos separar o doador das dádivas.
Não podemos. A gente não pode separar os dois. E existe um grande plano de Deus, como todos sabemos, para restaurar isso. A cidade de Deus é uma resposta de Deus aos nossos esforços. Então nós fomos expulsos do jardim, arranjamos o nosso remédio para não ter jardim, porque não temos jardim, construímos as nossas cidades para correr atrás da nossa felicidade, mas isso vai fracassar. Agora Deus está olhando isso, e quando a gente chega no livro de Apocalipse, você poderia pensar que Deus encerra esse negócio da cidade, mas não é o que nós lemos lá em Apocalipse. Eu vou ler aqui no capítulo 21, quem quiser pode acompanhar, capítulo 21, e um trechinho do capítulo 22. Olha o que se diz sobre a cidade de Deus. Nela não há santuário, pois o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, e a cidade não precisa de sol nem de luz para que nela brilhem, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Então os homens vão honrar o Senhor e trazer os tributos à presença do Senhor, como está ordenado nos Salmos. E suas portas não se fecharão, nem de dia nem de noite, e para ela virão a glória das nações. Vejam que coisa, irmãos, a glória e a honra das nações, isso é um cumprimento da profecia de Isaías. A abundância das nações vai migrar para esse lugar onde a presença de Deus habita, e esse lugar não é apenas um jardim, é uma cidade. Talvez você imagine que por Caim ter criado uma cidade, isso significaria que Deus não quer cidades, mas não é verdade. No final da história, nós temos uma cidade que desce do céu, mas a diferença é que no meio dessa cidade, o que existe não é uma torre, não é a torre do esforço humano para ter um nome e alcançar a felicidade e ter a sua abundância. O que está no meio dessa cidade? Capítulo 22, verso 1. O anjo mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da praça da cidade, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali jamais haverá maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, seus servos o servirão, e verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá noite, nem precisarão de luz, de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. Irmãos, Deus está construindo uma cidade-jardim. A presença de Deus é que trará abundância para essa cidade. A presença de Deus faz com que exista a árvore da vida nessa cidade, mas também que a glória e a honra das nações, as riquezas de todos os povos que foram produzidas ao longo da história, santificadas e consagradas ao Senhor, vão parar onde? Em Jerusalém. A Nova Jerusalém é esse lugar cheio da presença de Deus e cheio da abundância de Deus, mas ela desce do céu. Não é uma torre que nós vamos construir para chegar lá, é uma dádiva divina. Então nós aprendemos na Escritura, irmãos, que nós não podemos separar a dádiva do doador. Não há abundância fora da presença de Deus. A abundância virá para nós quando a nova cidade descer dos céus, tendo no centro a presença de Deus. Mas irmãos, esse momento não chegou ainda, e hoje? Como é que a gente vai viver? A gente sabe do começo da história e do final. A gente sabe que Deus criou a abundância, o nome da abundância é Éden. A abundância para os homens, mas quando a gente foi expulso da presença de Deus, a gente perdeu isso. Ok, uma nova cidade, com um jardim no centro, com a árvore da vida, e toda a abundância das obras dos homens vai ser concentrada nesse lugar. Mas e hoje, como a gente vive nesse ínterim? Enquanto a cidade de Deus e a cidade dos homens estão ainda misturadas. Abra sua Bíblia no Salmo 16. Vamos ler o Salmo 16. É um salmo, não é o meu preferido é o Salmo 23. Talvez seja o segundo. Aqui nós temos um salmo maravilhoso que o apóstolo Pedro atribui ao próprio Jesus. E nesse salmo nós aprendemos o que significa estar
na presença de Deus. Vejam só, vamos ler o Salmo 16, versículo 7 apenas em diante. Veja aí na sua Bíblia. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até de noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim, não serei abalado, porque Ele está do meu lado direito. Por isso, meu coração se alegra e o meu espírito se regozija. Até mesmo meu corpo habitará seguro, pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás conhecer o caminho da vida, na tua presença a plenitude de alegria e à tua direita eterno prazer. Irmãos, esse salmo é o salmo de Jesus, não deixarás a minha alma na morte. Isso é tão importante porque a gente conhece a história da ressurreição. Mas quando Pedro vai pregar no Pentecoste, ele diz, foi Jesus que fez essa oração. E vejam que quando Jesus está ali na cruz e ele está a ponto de morrer, Jesus se lembra do salmo, ele sabe o que está acontecendo. E ele sabe, eu não vou ficar no túmulo. Antes da ressurreição de Jesus, existe uma oração de Jesus. E essa oração está aqui. E nessa oração a gente aprende como orar com Jesus, para chegar no lugar onde Jesus está. É nessa oração. E nessa oração nós aprendemos uma coisa maravilhosa. É que Jesus tem sempre o Senhor com Ele, e por isso Ele não será abalado. Mesmo naquele momento de absoluto desamparo, em que existe apenas trevas, Jesus sabe, no fundo do seu coração, que Deus está com ele. E esse é o grande desafio na hora da cruz para nós. A hora da cruz parece para nós que nós estamos totalmente abandonados e que Deus não se lembrará mais de nós, mas Jesus sabia que Deus se lembraria dele. Jesus sabia disso até aquele momento. E é assim que ele atravessou as trevas. E é assim que nós vamos aprender a atravessar as trevas. É quando a gente tiver certeza. Todos os sinais ao nosso redor nos dizem que nós estamos abandonados. Mas a gente sabe que Deus é fiel. E Ele não vai nos deixar no túmulo. Então agora eu quero chamar a atenção dos irmãos para a ordem das coisas aqui. A presença de Deus. A alegria na presença de Deus. E o que se segue? A certeza da ressurreição, do retorno da abundância de Deus. E de fato é isso que o salmista diz no último verso. Tu me farás conhecer o caminho da vida. Na tua presença existe o quê? Plenitude de alegria e eterno prazer. O que é esse eterno prazer? As delícias do Éden. Nós teremos acesso novamente à abundância divina, mas tem um caminho, o caminho é a presença de Deus. O relato do Éden fala de delícias, fala de exclusão da presença de Deus e fala de morte. O Salmo 19 fala sobre a fé e o desfrute da presença de Deus, fala de ressurreição e fala de restauração da alegria. Sempre tem o Senhor Deus diante de mim. Não serei abalado porque Ele está do meu lado direito. Irmãos, nós precisamos hoje viver então essa presença de Deus em esperança. Porque o salmista está orando sobre coisas futuras. E isso é atribuído a Jesus, essa oração. Ele está orando sobre coisas futuras. Então ele sabe que porque a presença de Deus está com ele, mesmo atravessando a morte, ele encontrará o caminho da vida. Ele sabe que mesmo que o momento seja difícil, a plenitude da alegria só pode ser encontrada num lugar, na presença de Deus. Só ali é possível experimentar o Éden. E nós começamos a experimentar o Éden hoje, quando nós experimentamos a alegria de Deus hoje, comendo na presença do Senhor. Irmãos, o homem caiu comendo longe de Deus. E como é que nós somos restaurados? Comendo na presença de Deus.
É por isso que Jesus fazia aqueles jantares, participava daquelas festas, comia com os pecadores. É por isso que poucas horas antes da sua morte, Jesus está realizando uma ceia com seus discípulos e instaurando o sacramento da Eucaristia, a ceia do Senhor. Nós sabemos pelo livro do profeta Isaías que haverá uma grande ceia no final, e Jesus fala sobre esse banquete na mesa do Cordeiro. A abundância do Éden está vindo, mas a gente precisa assumir esse caminho, a presença de Deus primeiro, e então a abundância. Adão quis a abundância sem a presença de Deus. Tudo que você vai conseguir fazer é uma cidade, a cidade dos homens. Mas é possível acessar a abundância de Deus na presença de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, e esse é o ponto principal da nossa mensagem hoje. 1 Tessalonicenses capítulo 5, é um trecho que eu acho que é muito negligenciado nas recomendações finais do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Alegrai-vos sempre, capítulo 5, verso 16. Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Irmãos, o Salmo 16 ensina sobre o que foi chamado na tradição de formação espiritual e vida cristã de prática da presença de Deus. Quero repetir esse verso. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Não serei abalado, porque Ele está do meu lado direito. Irmãos, vejam que isso é um movimento, uma decisão, uma prática do salmista. Ele não apenas ama permanecer no santuário do Senhor, ele sempre tem a presença do Senhor com ele. Isso é a prática da presença de Deus. Para chegar nessa experiência de ter toda a abundância de Deus, a gente precisa fazer o caminho exatamente oposto ao caminho feito por Adão. É uma decisão que cada um precisa tomar. Eu nunca mais comerei longe da presença de Deus. Eu nunca mais buscarei nenhuma felicidade, nenhuma riqueza, nenhuma abundância, nenhuma alegria fora da presença de Deus. Eu vou comer agora sempre na presença do Senhor, porque isso é a criação de Deus, é a mesa posta do Senhor, mas não é para a gente comer na sua ausência, é para a gente comer na sua presença. E os irmãos estão entendendo quando eu falo de comida aqui, eu estou falando de tudo que a gente precisa. Então é necessário praticar a presença de Deus. Praticar a presença de Deus é a disciplina principal para nós experimentarmos a abundância de Deus, que se chama a ressurreição dos mortos, e que a gente pode viver hoje. Mas aqui o apóstolo Paulo, no meio das suas recomendações finais, ele nos apresenta esse caminho de uma forma simplíssima, quase como se fosse uma conversa de fim de culto, né? No final dessa carta longa, e ele dá essas 3 recomendações. Irmãos, seguinte, vou resumir. Alegria sempre, oração sempre, gratidão sempre. Do que o apóstolo está falando, irmãos? Está falando sobre uma vida que pratica a consciência contínua da presença de Deus e que ganha a capacidade de enxergar em todos os lugares, em qualquer mesa que você se sente, a presença do Senhor que nos alimenta com a sua abundância. Gratidão contínua significa que nada de bom na minha vida e que eu recebo nesse momento, eu recebo sem Deus. Não existe nenhum vácuo. Veja como Paulo diz: alegres sempre, orando sem cessar, sendo gratos por tudo. Veja, irmãos, que isso é uma vida que não tem um vácuo. É uma vida que não tem um espaço onde Deus não esteja presente. No banheiro, na mesa do jantar, no café da manhã, no trabalho, pegando o ônibus, dirigindo, conversando com a esposa, com os filhos, no meio de um conflito que você precisa resolver, no serviço da igreja, não importa. Aonde você estiver, você está orando, agradecendo a Deus e sendo alegre. E por que a alegria é tão importante, irmãos? A alegria é o precursor da abundância de Deus.
Praticando a presença de Deus, o que o salmista sente? Alegria. Praticando a presença de Deus, Paulo vivia essa alegria. E é isso que Paulo recomenda para nós. Você quer acessar a abundância de Deus, você precisa viver a presença de Deus. Porque quem pode desfrutar de comida e bebida sem Ele? Mas, irmãos, a boa notícia é que Deus está totalmente acessível. A gente precisa aprender a prática da presença de Deus. Talvez você tenha dificuldade de fazer isso, mas eu quero te contar uma boa nova. Mesmo quando você não se lembra do Senhor, o Senhor está com você. O Senhor está acessível. O reino de Deus chegou. Eu convido você a praticar a presença de Deus, sabendo que toda a abundância de Deus vai fluir para a casa de Deus. Amém? Vamos orar. Pai Celeste, nós te damos graças pelas tuas promessas. Te damos graças pelo entendimento que o Senhor é o centro de tudo e que o Senhor é que nos alimenta. E te damos graças porque existe algo maior do que toda a abundância que possamos ter com o Senhor. É a abundância da tua presença. Senhor, ensina cada um de nós e todo esse povo a praticar a tua presença para desfrutar da tua abundância. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.